Então, assim, quando eu olho, vejo a internet, como ela funciona hoje, as redes sociais. Quando eu falo internet, estou falando basicamente de redes sociais. Como as coisas funcionam ali, assim, sempre mais superficiais do que seria o ideal, ou com menos. Eu não sei, não tem um impacto, na verdade, de verdade. Eu tenho que procurar pra caramba, pra encontrar uma parada que agregue, né? Isso, talvez seja apenas. Dá pra ver isso de forma melhor e mais clara, porque isso foi amplificado pela tecnologia. Mas tu diria que o ser humano sempre foi assim? Olha, superficialidade não é uma coisa que nasceu agora. É. Ela existiu em todas as épocas. Agora, resta saber que se aquele contexto cultural incentiva a superficialidade ou tenta puxar a humanidade para fora dela. Tá. Você falou, eu preciso de uma música, eu preciso de um cinema, eu preciso de uma diversão. Mas essa música e esse cinema não podem ser também algo que faz pensar? Podem, né? Precisa ser uma coisa tão superficial assim? Então a superficialidade já existiu sempre, desde que existe o homem, mas já houve contextos civilizatórios onde havia um convite para que o homem se aprofundasse mais. Tá? A história é muito instável, teve subidas e descidas, mas já houve contextos onde havia esse convite para uma maior reflexão. Hoje nós não temos esse convite. Temos um convite para sermos ainda mais superficiais. Cada vez mais à flor da pele, cada vez pensando menos, cada vez comprando o software vida prontinho, só dá o play. Uhum. Você tem razão. E, bom, é um problema a ser resolvido, na tua opinião, Lúcia? Assim, isso, a gente chama isso de problema, a gente precisa resolver isso daí? Eu acredito que, bom, como eu já te falei, o fato de cada um despertar depende de cada um. Mas eu acredito que a gente poderia ter, sim, uma cultura que incentivasse isso, que levasse nessa direção, que promovesse isso como uma meta, porque ajudaria bastante as pessoas a chegarem a esse esgotamento e buscarem alguma coisa a mais. Porque quando você está inserido numa cultura que incentiva a superficialidade, você ir contra o seu meio, contra o seu contexto cultural para desenvolver algo mais profundo, é muito difícil. Tem alguma coisa de heróico nisso, exige muita coragem. Tá? Quando você faz isso sozinho, na contramão da tua cultura, da tua civilização. Quando a civilização caminha para isso, incentiva isso, fica muito mais fácil. Portanto, a gente teria que ter um contexto social como um todo que incentivasse mais o ser humano, preocupar-se mais em ser mais humano. Que a gente pudesse mensurar a evolução do ser humano através de tudo que é dado para ele na forma de educação, por exemplo. Se eu te falar, uma pessoa tem, sei lá, 10 anos de vida universitária ou mais, você me garante que essa pessoa é uma pessoa honesta? Só por esse dado? Não. Que ela tenha caráter, que ela seja necessariamente uma pessoa boa ou generosa ou fraterna ou qualquer coisa desse tipo. Você percebe que o que a gente considera hoje como educar é informar, não é formar. A formação humana é colocada muito num papel, digamos assim, desnecessário. Não é ela que traz destaque, não é ela que faz com que o homem seja um ser de sucesso. Então, mas na verdade é, né? Não é? Depende do que você considera como sucesso, né? Puta, é verdade. Depende do que você considera como sucesso. Imagina você o seguinte, você participou de uma maratona de rua, agora que você está querendo ficar mais sarado, você participou de uma maratona de rua. Eu ainda estou no antes, tá? Daqui a pouco eu chego no depois. Tá certo. Aí você chega para um amigo seu e diz, olha, eu tirei em primeiro lugar em tal maratona de rua. Ele diz, que maravilha, rapaz, quantos concorrentes tinha? Tinha 1000 concorrentes. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos, todo mundo chegou em primeiro lugar. Acabou a graça, não é isso? Para você ser vitorioso, tem que ter 999 derrotados, morrendo de inveja de você. E isso é sucesso para a sociedade. A gente não sabe ganhar junto, a gente não sabe ganhar com, tem que ganhar sobre. Isso é sucesso, é o destaque-se, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que sobe e as outras ficam todas lá embaixo morrendo de inveja. Ou seja, o teu sucesso se constrói necessariamente em cima do fracasso ali. Tá? Essa é a metodologia, esse é o pensamento da nossa época. Nós não aprendemos a ganhar juntos. Agora, como você espera que uma sociedade que não aprendeu a ganhar junto seja fraterna, seja solidária, seja humana propriamente dita? A condição humana, na verdadeira condição humana. Então, nós temos uma série de travas culturais mesmo, que foram transmitidas e que são muito assimiladas no nosso momento histórico. Para remover isso não é fácil, né? Nós teríamos que construir um contexto cultural que começasse a incentivar
o desenvolvimento de valores, inclusive esse valor humano, de cooperar e não competir. Será que a gente vai precisar de algum choque para isso acontecer? Porque do jeito que tá, se você parar e tem várias pessoas que diriam que tá incrível. Tá bom demais do jeito que tá, né? Porque culturalmente a gente tá acostumado mesmo a competir, ficar e se comparar e para definir quem tem mais, né? Quem é mais rico, quem, sei lá, fala com mais gente e tudo mais. Quando, cara, pra mim, isso é muito vazio. Assim, não é objetivo esse, né? Acho que, na verdade, a gente precisa descobrir que existem coisas muito mais importantes do que ser o primeiro lugar. Às vezes, ser o primeiro lugar dá tanto trabalho que o cara que quer ser o primeiro lugar talvez nem queira de verdade ser o primeiro lugar, né? Porque, pô, eu fui descobrindo algumas coisas na vida, até porque, assim, eu fui ficar famoso velho, né? E aí eu fico vendo os jovens ficando famoso e eu fico, cara, um dia esse moleque vai perceber que não é isso, na verdade. Tem coisa muito mais importante do que, sei lá, comprar um carro toda semana. Né? Na verdade, se a pessoa precisa de coisas para se sentir especial, as coisas é que são especiais e não ele. O valor está nas coisas e não nele. Se você for olhar historicamente, os homens que entraram para a história como seres especiais não foram aqueles que retinham muita coisa, foram aqueles que davam muita coisa, que entregaram muita coisa. Ou seja, o homem é do tamanho da sua generosidade. Esses são os valores humanos. Você se torna especial muito mais pelo que você dá do que por aquilo que você retém. Mas é toda uma reconstrução de uma visão de mundo, de uma visão de homem, que vai sendo feita paulatinamente, não é de uma hora para outra. Nós não chegamos a esse estado de uma hora para outra, nem tampouco sairemos de uma hora para outra. É feito homem a homem. Tá? Cada um vai despertando, vai sendo um referencial, outros vão se inspirando nesse referencial, e vai começando a haver um movimento, a princípio pequeno, mas que vai ganhando volume com o passar do tempo. Que momento você acha que a gente tá? Você acha que já começamos esse processo de desfazer a merda que a gente fez? Olha, a gente talvez esteja, uma parte da sociedade, constatando que nós não construímos um modelo de vida muito adequado. Mas não são tantos quanto são necessários, né? Mas já é bastante gente. Você imagina um canal como o de Nova Acrópole no YouTube, um canal que só tem palestra de filosofia com mais de 1 hora. Tem algumas com 3, 4. Quando completa mais de 1 milhão de pessoas inscritas, significa que já tem gente interessada. Né? Já tem gente começando a despertar para isso aí. Porque em outra época isso seria impensável. Uhum. Já tem gente começando a se interessar e começando a tomar isso como pauta de vida, querendo desenvolver um valor real e não valores financeiros. Uhum. É surpreendente hoje um número como esse, com vídeos tão longos, que, na verdade, a nossa sociedade está nessa de passar tudo mais rápido. Né? A gente não lê mais matéria de jornal, por exemplo, a gente lê o título. E aí, quando a gente demonstra esse comportamento para o mercado transforma isso num jeito de se dar bem. Falando, por exemplo, nesse lance mesmo de matéria jornalística, que o cara escreve um título que não é exatamente verdade, mas ele chama o teu clique, né? E o texto em si ninguém lê, ninguém se importa. E um vídeo de filosofia de 3 horas funcionar no YouTube já é uma parada que chama atenção mesmo. Porque hoje meio que você tá se você tá em casa de bobeira, se você tá pegando a condução para ir pro trabalho, ou qualquer coisa assim, tá numa rede social passando conteúdo cada vez mais rapidamente. Você não tá muito... Em geral, né? Não tô falando... Claro, existem exceções. Mas eu vejo porque na minha casa tem 2 crianças. E elas adoram esse tipo de coisa. De derreter o cérebro, sabe? Os troços bestão que fica passando e tal. Que a ponto da gente ter que cuidar do que elas estão vendo, inclusive. Mas o meu ponto é que a gente vive de um jeito que é tudo rápido. É tudo... me dá logo o próximo. Putz... Pô, fala de uma vez. Putz, cara, a gente consegue acelerar o áudio do WhatsApp, né? Então a gente não quer que as pessoas liguem pra gente. Manda um áudio aí que eu aperto no 2x e valeu. Né?
tamo nessa. E aí, pô, ouvir uma palestra de 1 hora sobre filosofia é realmente impressionante. Eu acho curioso imaginar essa pressa toda para fazer o quê? A maioria das vezes é para não fazer nada. Para não fazer absolutamente nada, esse é o fato. E é curioso porque essa modificação, esse surgimento de um interesse cada vez maior, é um fenômeno relativamente recente. Tem mudado muito rapidamente esse perfil. O canal de Nova Acrópole no YouTube tem 15 anos apenas. No início, eu falava, assistiam 3 pessoas, que era eu, a minha auxiliar e a minha mãe. Quando minha mãe não assistia, caía 30% da audiência. Ou seja, isso foi crescendo, foi ganhando volume, as pessoas foram aderindo e hoje nós temos um público considerável, ou seja, significa que esse interesse tem aumentado. Talvez a pandemia tenha feito a gente pensar um pouco mais nas coisas que realmente a gente devia estar pensando. Aconteceu o período de pandemia lá, o canal funcionou um pouco melhor? Nós aceleramos, sim, o nosso funcionamento. Aqui também, a gente estourou na pandemia, na verdade. E eu fico pensando, cara, eu acho que na pandemia as pessoas, putz, cara, olha, a gente tá sendo... há uma ameaça aqui. Putz, cara, será que eu vou pensar melhor aqui na minha vida? Tu sentiu um movimento, alguma coisa assim, ou sei lá, tô só viajando? Não, nós crescemos também bastante na pandemia, mais pessoas tinham interesse, nós aceleramos o ritmo também. Mas eu não acredito, honestamente, que a mentalidade de uma pessoa mude só porque houve uma pandemia. Você muda de dentro para fora, não muda de fora para dentro. Há uma reflexão enquanto o medo existe. Passou o medo, eu volto ao estado original. Se você não está necessitando de mudanças, aquela reflexão não se perpetua. Não há como você obrigar uma pessoa desde fora a esgotar um modelo de vida e partir para outro. Não há como fazer isso. Então, as pessoas me perguntavam durante a própria pandemia, vamos sair daqui mais lúcidos, mais sábios? Eu sempre disse, olha, não é assim. Porque senão bastava colocar a humanidade inteira passando pandemia o tempo todo e a gente cresceria tremendamente. Não é assim. Nós não crescemos porque fatores externos nos obrigam. Há pessoas que passam por dores intensas e nem por isso crescem nada. O crescimento é uma disposição interna. É como aquele clique que você falou. Em determinado momento eu esgotei uma forma de vida. E agora quero procurar alguma coisa mais humana, mais profunda, mais digna de um ser humano. Mas isso pode ser demonstrado? Porque, cara, do jeito que você tá falando, eu fico meio... Putz, então peraí, cara. Então